Oi, gente! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Mãe na Real, aqui na Folha da Cidade TV. Aqui nós vamos falar sobre maternidade e tudo o que envolve esse universo fantástico de ser mãe. E no primeiro episódio a gente vai falar sobre autocuidado, porque afinal de contas, para cuidar do outro, a gente tem que cuidar da gente. Para falar sobre isso comigo, hoje eu convidei uma pessoa muito especial que me ensina muito sobre esse tema, que é mãe, esposa, fotógrafa, ela tem um CPF, um CNPJ e ainda tem 2 filhas lindas para cuidar. Vamos lá falar com ela? Gente, estamos aqui então com Lúcia e nosso papo hoje é de comadre, né, Lúcia? Naqueles papos, né, que a gente de vez em quando tem. Isso aí, e muita filosofia sobre maternidade. Mas eu anotei umas perguntas aqui pra gente conversar um pouco sobre isso. Eu escolhi você porque você é uma pessoa que me inspira no autocuidado. Olha! Eu aprendi com você isso, né? Que a gente precisa cuidar da gente pra estar bem pra cuidar do outro, né? E aí eu queria saber, assim, quando foi que você percebeu isso? Você falou assim, eu preciso estar bem pra poder cuidar dos meus. Eu percebi quando eu fiquei doente. Quando eu percebi que a minha família esperava mais de mim do que eu conseguia dar. Então, chegou um momento que eu pifei, eu tive um burnout. A síndrome de burnout, né? Geralmente a gente usa, são várias nomenclaturas, várias formas de dizer, mas é mais ou menos isso. Hoje, na verdade, ela já está mais incluída na parte do transtorno depressivo. Existe aí alguma questão relacionada a isso. Antes ela tinha era um transtorno separado, hoje ela já está mais incluída na depressão, porque nada mais é essa síndrome do que os sintomas depressivos que a gente começa a apresentar na vida, falta de prazer, falta de motivação, né, para desempenhar os nossos papéis, tanto profissionais quanto os outros que a gente precisa desempenhar na nossa vida, por conta das grandes atividades que a gente tem, principalmente as atividades profissionais. E aí isso começa a tomar tanto espaço na nossa vida, a gente se vê tão voltado, né, para essas questões profissionais, que as outras áreas da nossa vida também começam a ficar afetadas. E eu simplesmente paralisei, não conseguia fazer nada, não conseguia executar nada, não conseguia concluir nada que eu estava fazendo. Vivi numa bola de neve, e aí nós que somos o centro da casa, a gente desestrutura tudo. Então quando a gente desestrutura, nós que somos as pessoas que administram, né? As pessoas que administram a casa são as pessoas que mantêm tudo funcionando. E aí quando eu pifei, eu vi, a minha família ela precisa de mim de forma plena. Eu com a saúde em dia, com a mente tranquila, e a gente sempre acha que a casa não vai funcionar sem a gente. Ela funciona, mas é dolorido para todo mundo. Então quando eu percebi que a minha ausência, tudo funcionava, ninguém era 100% dependente de mim, mas ninguém estava 100% feliz, porque as coisas funcionavam melhor quando eu estava funcionando. E aí eu entendi que eu precisava estar na minha potencialidade de funções, né? Eu precisava estar trabalhando com saúde, precisava estar exercitando o meu lado espiritual, cuidando da minha alimentação, cuidando da minha mente. Então, a partir daí, eu pensei assim, não, daqui para frente preciso mudar isso. Isso já faz 8 meses, né? Quando eu iniciei esse processo de retomada da minha individualidade, da minha consciência corporal, da minha consciência em relação à minha posição em casa, meu papel dentro de casa, não só como mãe, como esposa, como filha, como administradora. Eu tenho um papel como Lúcia,
Eu tenho um papel na sociedade, eu tenho um papel na minha casa que é anterior a isso tudo. E é justamente quem eu acabei deixando de lado para exercer os outros. E daí por diante foi onde eu recomecei. A gente mergulha, né, nesse universo e quando a gente vê, a gente está afundada, né? O que era para ser só um mergulho, a gente fica afogada, afundada naquilo. E aí realmente fica difícil respirar, igual a história do avião lá. Que a instrução do avião é: coloca a máscara em você primeiro, para colocar depois, então, quem está do seu lado ou ajudar, né? Então, às vezes a gente esquece muito isso. E uma coisa que eu queria, assim, que você falasse para mim é como você percebeu que alguma coisa que você percebeu que é um autocuidado, mas que as pessoas não encaram como autocuidado. Dizer não. Dizer não é o principal e, assim, é um benefício que vem depois. O não imediato, ele é prejuízo. Então, quando você automaticamente diz não e você sempre diz sim, quando você diz não, você não presta, você megera, você está sendo egoísta. Mas eu percebi ao longo do tempo que esse não era muito mais para mim, mas também era para os outros, porque eu reorganizava a função dos outros, né? Quando eu digo não, eu digo, então você tem que fazer. Então, eu estou te passando essa missão. Quando eu digo não para um trabalho, eu penso assim, olha, não vou conseguir fazer, mas eu preciso atender uma pessoa que já contou comigo. E o que você achou que mais mudou no seu maternar, né, na sua relação com as suas filhas? Lúcia, gente, tem 2 filhas maravilhosas, adolescentes, que a gente acha que bebê dá trabalho, mas adolescente dá muito mais. E o que mudou no relacionamento de vocês, assim, né? Seu relacionamento com Júlia, seu relacionamento com Alice, depois que você começou a se cuidar? Essa semana eu li uma frase que falava assim, se você disser as coisas que você ama, em quanto tempo você diz seu nome? Né? Se você for listar as coisas que você ama, quanto tempo você vai demorar para dizer o seu próprio nome? E a gente é muito assim, a gente vai listando os filhos, a casa, o marido, o trabalho, e a gente esquece da gente, né? A gente acaba botando a gente lá no final. E quando eu comecei a cuidar de mim, a reconhecer minhas pausas, a aplicar tudo que eu já estudei, a gente sabe tudo, a gente só não aplica. Né? Eu sei de tudo que eu preciso fazer. Mas eu nunca consegui aplicar. A gente vai botando prioridade, outras coisas na prioridade. Isso. E a gente ficando lá no fundo da gaveta. Exatamente. E aí quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ter mais tempo. Né? É o mesmo tempo, só que hoje em dia eu tenho um tempo de qualidade. Eu consigo observar a minha filha, olhar para ela com um olhar mais sereno, sem ser de preocupação. O nosso diálogo, ele é um diálogo mais ameno, é um diálogo de mais ouvir do que falar, né? Mais pontuar coisas de ajuste do que propriamente dita de regras, né? Como eu precisava dar conta de tudo, eu sempre falava assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tal hora você tem que estar em tal lugar. Hoje em dia eu sinto que ela fala assim, qual é a sua agenda da semana? Aí ela diz pra mim, dia tal eu tenho prova, dia tal eu tenho que pegar tal coisa, dia tal eu tenho trabalho. E aí, conforme ela vai me dando a agenda, eu vou encaixando na minha agenda. E aí, como a gente está em sintonia, nada é urgente. Nada tem ficado urgente. Né? E esses tempos, e esse tempo de qualidade com os meninos tem sido cada dia mais valioso. A gente tem feito planos a curto prazo. Né? Quando você for mais velho, você vai estudar em tal lugar. Não, vamos ver aqui o 2º grau. Vamos sonhar com IFE. Vamos trabalhar com essa possibilidade. Depois a gente sonha com as outras coisas. Eu perdi um pouco esse senso de urgência da vida, porque a vida é curta, mas ela não é pouca. Ela é bem longa. A gente tem essa sensação de que a vida é um sopro, que a vida é curta, mas não tem tempo para tudo. Dá tempo para tudo. Se organizar direitinho, isso, cabe tudo. Cabe tudo. Lúcia, queria te agradecer. Um prazer imenso ter você, né, por toda a nossa relação, por todos os nossos assuntos de maternidade que sempre vem. Muito da mãe que eu sou, eu aprendi e aprendo com você. Nossa, um privilégio. E é isso, gente.
Esse foi o nosso primeiro episódio. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma coisa aí pra comentar sobre esse assunto, comentem aqui nos comentários desse vídeo, nas nossas redes sociais. E até o próximo, se Deus quiser. Bye, bye.